E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula, aqui é o professor Arnaldo e na aula de hoje a gente vai falar sobre TypeScript. Então lembrando que essa é uma aula voltada para concursos públicos, então aqui a gente vai buscar compreender um pouco mais sobre essa linguagem, os conceitos básicos relacionados e como aplicar, como testar os conhecimentos adquiridos aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o TypeScript? É uma linguagem de programação, é uma extensão, digamos assim, do JavaScript, só que é uma linguagem que, diferentemente do JavaScript tradicional, ela é fortemente tipada, ou seja, a gente precisa, não em todos os casos, mas é recomendável e a gente tem essa possibilidade de definir os tipos das variáveis em TypeScript. Então, quando você vai criar uma variável em TypeScript, você tem a opção de já, na declaração dessa variável, indicar qual o tipo do valor, o tipo do dado que vai ser armazenado nessa variável. Da mesma forma, você consegue indicar o tipo do dado que vai, do valor que vai ser retornado de uma função. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber do TypeScript é que é uma linguagem de programação fortemente tipada, ok? Permite ainda especificar os tipos de dados que estão sendo passados ao longo do código. Foi isso que eu acabei de dizer. E outra coisa, uma grande vantagem do TypeScript é que, à medida que a gente vai programando, já vai sendo mostrado para nós os erros que podem ocorrer no código. Então, diferentemente do JavaScript, em que você só vai descobrir o erro depois que o código já foi interpretado, no TypeScript não. À medida que a gente já vai digitando o código, já vão sendo apontados os possíveis erros de sintaxe, ok? Então, essa é uma das vantagens do TypeScript. Possui checagem de tipo em tempo de compilação. E aí, como utilizar? Para a gente conseguir programar em TypeScript, você pode, aí, apenas para fins de treinamento, você pode pesquisar algum editor online, né? Coloca aí TypeScript Online Editor no Google, que você vai achar alguma coisa, ou então, se você quiser treinar no seu próprio computador, você precisa instalar o TypeScript. Então, por exemplo, você pode fazer dessa forma aqui, ó, que eu vou mostrar para você agora. Você precisa instalar, ter o Node instalado no seu computador, especificamente o gerenciador de pacotes Node, o NPM. Se você não tiver, você pesquisa no Google aí, Node, download, e aí você vai baixar o Node e ele já traz o gerenciador de pacotes, o NPM. Então você tem que ter aí, pode digitar no seu prompt de comandos npm-v, que você já vai ver a versão do seu gerenciador de pacotes. Aqui no meu é a versão 9.6.2. Ok, tendo a versão, você vai agora instalar através desse comando, ó, npm install -g TypeScript. Ok? npm install -g TypeScript. Você vai dar enter e ele vai instalar o TypeScript na sua máquina. Depois que instalou, para saber se instalou mesmo, você tem que rodar a versão aí só para deixar as claras, esse comando ele vai instalar o compilador de TypeScript, que é o cara que vai fazer a interpretação, a compilação, na verdade, do código TypeScript para JavaScript, ok? Então a gente vai programar em TypeScript e ele vai pegar aquele código e vai gerar a partir dele um JavaScript. Então você vai digitar aí, depois de instalar o TypeScript, o comando tsc-v, tá? tsc. Aqui está falando que a minha versão do TypeScript é a 5.0.2, ok? Eu não instalei o TypeScript de novo aqui porque eu já havia instalado. Se não funcionou, você fecha depois que você instalar o TypeScript, você fecha
o prompt de comandos e o terminal, né? E abre novamente e digita tsc-v. Legal? Aparecendo a versão aí do TypeScript, do compilador, você sabe que está funcional para você testar. Beleza, próximo passo, você pode criar um projeto qualquer aí no seu computador, né? E você basicamente pode criar um HTML como esse que eu criei agora e apontar aqui e criar um TypeScript, ok? Basicamente você vai criar um HTML normal com esse corpo aqui e lá você vai apontar o script para o main.js. E aí que tá pessoal? Você não vai apontar para o TypeScript, você vai apontar para o JS que o compilador vai gerar aqui na raiz. Aqui no caso, na configuração padrão, o arquivo JavaScript vai ser gerado na própria raiz. Então você coloca no src o main.js. Ok? Dito isso, a gente pode ir aqui pro TypeScript e fazer alguma coisa e compilar. Então vamos seguir aí a nossa aula e ver o funcionamento disso. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso arquivo de configuração TypeScript, cujo nome é tsconfig.json. É um arquivo JSON que traz as configurações do nosso compilador. Então, para fazer isso, basta você rodar esse seguinte comando, ó, npx tsc init na pasta do seu projeto. Então você vai fazer o seguinte, ó, na pasta do seu projeto você vai rodar npx tsc init, vai dar enter e ele vai criar o arquivo de configuração, tá? Aqui no meu deu um erro porque aqui está falando que o arquivo já existe, beleza? Então já foi criado. No seu caso, ele vai criar aí o arquivo tsconfig.json, que é esse arquivo aqui, ó, que traz uma série de configurações acerca do seu compilador. Então vamos ver agora quais são os tipos de dados que nós temos em TypeScript. Já sabendo que trata-se de uma linguagem fortemente tipada, nós temos aqui alguns tipos que são chamados de primitivos básicos, tá? Que são os tipos booleano, que aceita os valores verdadeiro ou falso, o number para números inteiros ou decimais e o string para textos. Então vamos codificar um pouco. Eu vou aqui para o meu arquivo main.ts, que é o meu arquivo TypeScript. Outra coisa importante que pode cair, talvez, né, seria uma questão fácil, mas qual é a extensão do arquivo TypeScript? É .ts. Legal? Vou criar aqui uma variável chamada, por exemplo, nome, e vou atribuir aqui um valor, no caso Arnaldo, e vou mandar exibir no log o valor dessa variável. Então, depois que você fez o seu código, né, declarei uma variável chamada nome e atribuí um valor, uma string a ela. Só que essa declaração aqui está sendo feita de forma implícita, eu ainda não indiquei o tipo do dado, né? Então é um código igual ao código JavaScript. Mandei exibir no console o valor dessa variável. Feito isso, você vai lá no prompt de comandos, ali no terminal, na pasta do seu projeto, e vai rodar o seguinte comando: tsc espaço o nome do arquivo TypeScript, que no meu caso é main.ts. tsc espaço o nome do arquivo, que no meu caso main.ts. Enter. Ele vai compilar. Se ocorrer algum erro, ele já vai mostrar aí. Então, o que vai acontecer? Se você observar, vai ser criado aí na pasta do seu projeto um arquivo
main.js com o respectivo código JavaScript do TypeScript. Legal? Então, por isso que o arquivo HTML ele tem que apontar aqui para o JavaScript. Feito isso, você pode ir lá no seu navegador, atualizar, e você vai ver aí no console, aperta aí F12 no navegador, acessa o console e você vai ver aí a opção, aqui no caso o valor da variável, né, que eu digitei, Arnaldo. E aí, como eu falei, a gente tem algumas formas de atribuição para as variáveis. Uma primeira forma é a forma explícita, em que aqui no caso a gente está declarando uma variável chamada firstName, do tipo string. Então você pode, na declaração da variável, já indicar o tipo da variável. Então aqui eu estou falando, ó, o valor da variável, o dado que vai ser armazenado aqui na variável firstName é uma string. E aí eu estou atribuindo a string Dylan. A outra forma, que foi a qual eu fiz no exemplo agora, foi a implícita, né? Em que você só atribui o valor e aí vai ser identificado o valor de forma automática, digamos assim. Então você pode tipar a sua variável. Então se a gente voltando naquele código lá, ficaria algo assim, ó. Se eu quisesse digitar aqui, por exemplo, curso, vai ser uma variável do tipo string e vai armazenar o valor aula de TypeScript. Ponto e vírgula, e vou aqui exibir o valor da variável curso. Ok? Então observem isso. Esse 2 pontos depois da variável é para indicar o valor da variável. Então vou lá no meu prompt de novo e vou rodar o comando tsc e o nome do arquivo TypeScript para ele compilá-lo. Feito isso, é só eu ir lá no meu navegador e vocês vão ver aí o resultado, ó, aula de TypeScript funcionando perfeitamente. Uma das vantagens do TypeScript, como eu falei no início, é de que ele indica para a gente possíveis erros de atribuição quanto aos tipos de dados. Ó, no exemplo abaixo será disparado um erro pelos tipos não coincidirem. Então aqui no caso está sendo declarada uma variável nome do tipo string que vai receber aqui o valor Arnaldo. Ok. E aí em seguida eu estou tentando atribuir um valor numérico para essa variável. Eu quero mudar o conteúdo dela, o valor dela. Só que foi dito na declaração que ela seria uma variável do tipo string. Logo, vai gerar um erro, o TypeScript vai indicar que houve um erro, porque em seguida está se tentando adicionar um valor numérico. Legal? E isso no JavaScript não ia gerar nenhuma mensagem de erro de forma como no TypeScript, ok? Existem no TypeScript os tipos especiais de dados. Nós temos aqui o N, que desabilita a verificação de tipos. Então, lá quando você está declarando o tipo do dado, você pode utilizar o N para indicar que nessa variável você pode armazenar não só um único tipo de dado. Então, o N significa qualquer, né? Ou qualquer um, algo nesse sentido. Qualquer tipo de dado. Então, em um momento você pode ter armazenado uma string, um valor numérico como uma string, e depois você, de fato, atribuir um valor number, né? Numérico. Então, você pode mudar o tipo da variável. Para isso, você tem o N. O unknown é para tipos de dados desconhecidos. É semelhante ao N, só que no unknown é para situações em que você não tem a certeza do tipo de dado que vai ser passado ali naquele ponto, tá? A gente tem o never, que lança um erro se a variável nunca foi atribuída, né? Never significa nunca. Temos também o undefined, que é semelhante, equivalente ao mesmo tipo
JavaScript, né? São para aquelas variáveis em que você, por exemplo, você está tentando acessar um método de um objeto, mas aquele objeto não, a variável que apontaria para o objeto está nula, não é um objeto. Então não vai se conseguir acessar o método dessa variável, porque trata-se de uma variável indefinida, undefined. Legal? São 4 tipos básicos aí que podem cair em uma questão TypeScript. Em TypeScript existe uma sintaxe específica para se trabalhar com arrays. Aqui nesse exemplo a gente tem a definição do array chamado names, né, que é uma constante, names, ok? Do tipo, olha os 2 pontos, né? Depois dos 2 pontos nós temos o tipo, do tipo string, um array de string, né? O colchetes indica para nós que isso aqui se trata de um array de string. Então está sendo inicializado aqui um array de strings e está sendo atribuído aqui um array vazio, né? Por enquanto, inicialmente ele não tem nenhum elemento dentro dele. Depois está sendo chamado aqui o método push para inserir um valor, um elemento dentro do array, né? Aqui no caso, Dylan. Então, o primeiro elemento, né, que vai estar na posição 0, tá? Lembrando que em um array, para você acessar a primeira posição, ele começa na posição 0, o segundo elemento na posição 1, o terceiro elemento na posição 2 e assim sucessivamente. Então, o Dylan vai representar o primeiro elemento que vai estar na posição 0 do array, tá? Aí aqui em seguida, ó, está se tentando, né? Aqui está comentado, mas se não tivesse essas 2 barras, executando esse código ia gerar um erro, porque ó, aqui a gente está tentando inserir um valor numérico, que é o valor 3, num array de strings. Então o TypeScript já vai identificar essa inconsistência, né, da inserção de um tipo de dado em uma outra variável, um array, que está esperando outro tipo de dado. Legal? Então, legal. O bom do TypeScript é que ele já indica isso para a gente quando a gente já está codificando. Nós temos também aqui a propriedade read only, né, que impede que os arrays sejam modificados. Então, ó, você pode declarar um array e indicar que ele é do tipo read only. Então, você não vai conseguir inserir um novo valor nesse array. Vamos fazer alguns testes. Aqui, por exemplo, ó, eu vou declarar um array marcas, tá? Que vai ser do tipo um array de string, e eu vou adicionar apenas um elemento aqui, como por exemplo Honda. Bacana? Em seguida eu vou adicionar, né, vou chamar o array e vou chamar o método push para adicionar um item dentro desse array. Então no caso vou adicionar aqui outra string, por exemplo Toyota. Depois vou mandar exibir aqui no log esse array, né? Quais os elementos que eu tenho. Bacana? Então na inicialização eu já tinha o valor, já tinha um elemento no array, que é o Honda, posição 0, e a segunda posição vai ser da Toyota, né? Então é como se ele tivesse, depois disso a gente vai ter isso aqui, ó. Legal? Então lembrando que a posição 0 é Honda, posição 1 Toyota, primeira e segunda posição, 0 e 1. Começa sempre no 0. Então vamos ver o resultado disso. Vou mandar compilar e vou lá visualizar o meu array. Olha aí, tem agora Honda e Toyota. E aí, voltando para aquele exemplo, se você colocar aqui no caso, ó, a propriedade read only, olha que interessante. Aqui no editor já está sendo indicado para a gente de que, ó,
propriedade push não existe no tipo read-only string. Legal? Ele já não deixa a gente fazer isso. Beleza, pessoal? Ele não vai deixar que o array seja modificado, ou seja, você não vai conseguir inserir novos elementos no array. Então, para isso você pode usar o read-only. Se cair algo sobre o read-only, você já sabe, já vai matar essa questão na prova. Aqui nós temos uma questão da FCC de 2022 para o TRT, cargo é analista judiciário. Uma questão de TypeScript que traz aqui, ó, uma constante, né, uma constante chamada advogados. E vamos olhar aqui o tipo, ó. Advogados qual é o tipo do dado? É um array de string, né? Aqui o colchetes indica pra gente que trata-se de um array, ou seja, é uma estrutura que você pode ter vários elementos e é um array de string. Legal. E aí a gente já tem a inicialização desse array com o valor Paulo Freitas. Bacana. A questão pergunta a seguir, ó, para adicionar o nome Luiz Teixeira no array advogados, imediatamente após o nome já existente, utiliza-se a instrução. Qual é o comando para a gente inserir mais um item na lista, né? Essa questão aqui, basicamente, a gente precisa só compreender qual é o método utilizado para se adicionar elementos em um array, né? É o mesmo método JavaScript padrão, tá? Para se adicionar um elemento em um array, a gente utiliza o push, Então, você pode localizar aqui a opção que tenha, alternativa que tenha, que esteja chamando o método push. Aqui no caso, advogados.push Luiz Teixeira. Está inserindo esse valor, essa string no array advogados. Ok? As outras alternativas estão corretas, fazem uso de métodos não disponíveis para arrays. Legal? Aqui por exemplo, está tentando acessar a segunda posição, na verdade a terceira posição do array advogados, mas essa terceira opção não existe, não tem nenhum elemento lá. Existe também as chamadas tuplas, que é um array tipado, tá? Já com os tipos pré-definidos para cada índice. Então você consegue, através de uma tupla, inclusive mesclar tipos diferentes de dados em um mesmo array. O comum, a gente trabalhando com JavaScript, é utilizar o mesmo tipo de dado para todos os elementos do array. Então você pode ter um array de strings, de números, de objetos, mas você consegue, através do TypeScript, customizar um array com tipos diferentes de dados. Então eu tenho aqui, ó, uma variável chamada tupla, né, que é um array, que vai ter aqui 3 dados. Quais são esses dados? 3 elementos no array. Quais são eles? Os tipos dos dados. Um número, um number, um booleano e uma string. Então aqui depois, ó, eu estou inicializando a tupla. A tupla vai receber os valores 10, true e professor Arnaldo, tá, pessoal? Isso é uma tupla. Você consegue indicar já na declaração os tipos dos dados que serão armazenados ali. Então, convertendo esse array de strings para uma tupla, a gente teria a seguinte situação. A gente iria apagar isso aqui, né? Então, marcas, 2 pontos, e aqui nós iríamos colocar os tipos dos dados aqui dentro, né? Então, vamos supor que eu tenha nesse array, primeiramente, uma string, e depois eu vou ter um number. Ok? Vamos imaginar que eu vou armazenar aqui o contato de uma pessoa. Isso aqui vai ser um array contendo uma string e um number. Então, eu vou ter primeiro o nome da pessoa, por exemplo, Maria, e o telefone. Ok? Vou apagar isso aqui e vou exibir aqui as informações do contato. Bacana? Então, compilando.
a gente vai ter o seguinte resultado, ó. Um array aqui com uma string, Maria, e um valor numérico. Olha aqui, ó, interessante que o navegador já mostra pra gente, né? A posição 0 é o valor, a string Maria, a posição 1 é o número, tá? Então a quantidade de elementos nesse array, 2. Com base nisso, vamos resolver essa questão da FCC, uma questão de 2022, para o Tribunal Regional do Trabalho, lá do Piauí, o cargo analista em TI. Então, a questão fala o seguinte, ó, considere o código TypeScript que define uma tupla abaixo. Então, vamos olhar o código. Olha aqui, ó, tem uma declaração de uma variável chamada x, que recebe alguma estrutura aqui, né? Que é o que vai perguntar a questão. Legal. Depois eu estou atribuindo um valor para essa variável e exibindo no log os valores, né, dessa tupla. Aí quer saber, para esse código executar corretamente, a lacuna 1 deve ser preenchida por... O que a gente tem que colocar lá? É só a gente olhar os tipos dos dados que estão sendo atribuídos, né? Aqui está sendo atribuído um array com três elementos, né? E quais são os tipos? Ó, 2022 é o que? Tem aspas? Não tem. Então isso aqui é um número, é um number, né? É um number. False é o que? É um valor booleano, né? Você tem um true para verdade e o false para falso. E aqui, TRT da 22ª região é uma string, né? Olha as aspas aí. Aspas simples ou duplas delimitam uma string. Então, eu tenho um number, um booleano e uma string. Ora, então, na declaração dessa variável, que é uma tupla, eu tenho que indicar aqui entre os colchetes esses valores, number, booleano e string. Então, a alternativa correta vai ser isso, onde tiver number, booleano e string. Correto? Então, pode ir sem medo na alternativa. Uma outra opção que nós temos é de trabalhar com tuplas nomeadas. Então, você consegue aqui indicar qual o nome, né, sobre o que é aquela informação no índice X ou Y, né, 0, 1, 2 e aí vai. Então, voltando para o nosso código, a gente poderia aqui indicar, ó, que essa primeira string é o nome da pessoa. E aqui, um number é o telefone. Legal? Então, se você observar essa sintaxe aqui, dessa forma, o nome, né? Um nome qualquer, 2 pontos. O tipo, você sabe que isso aqui é uma tupla nomeada, tá? O colchetes e o tipo precedido de um nome qualquer. Objetos em TypeScript também possuem uma sintaxe específica. Vamos para o código? Vamos supor que eu vou declarar aqui um objeto, por exemplo, pessoa. Tá? Se fosse JavaScript, bastaria a gente fazer isso aqui, né? Pessoa e colocar aqui as chaves, né? Então a gente poderia ter aqui nome, né? Nome, por exemplo, Arnaldo, idade, ok? Então, duas informações basicamente, nome e idade, né? Se fosse JavaScript. Em TypeScript, a gente pode tipar, né? Indicar o tipo do dado da informação que vai ser armazenada nesse objeto. Então, para isso, você coloca os 2 pontos e abre chaves, tá? E aqui dentro a gente vai indicar, ó, nome é uma string e idade trata de um number, é um número. Depois é só você exibir, você pode trabalhar com esse objeto, né? Então, por exemplo, se eu quiser ler o valor, o nome, pessoa.nome. Uma outra opção que nós temos ao trabalhar com objetos é a de não indicar um valor específico. Do jeito que está aqui, ó, a gente está falando que esse objeto pessoa tem nome e idade. Então, se eu tirar a idade, ó, o que acontece? Ó, ele já mostra aqui para mim, ó, que a propriedade de idade está ausente no tipo, mas é obrigatória.
Então, como é que eu faço para indicar, aqui nesse caso, que a propriedade idade é opcional? Questão boa para cair no concurso. Né? Como é que eu faço para indicar que uma propriedade é opcional? Através da interrogação. Colocou a interrogação, você está indicando que você pode ter um objeto pessoa sem a idade definida. A definição de funções em TypeScript é semelhante a JavaScript também, mas como padrão a gente vai ter que definir aqui os tipos dos dados que vão ser retornados e recebidos pela função. Então aqui no caso tem a função getTime, né? Pegar tempo, é uma função, olha aqui o parênteses, né? Só que eu preciso indicar qual o tipo do retorno dessa função. E o tipo do retorno vem logo após o nome da função. Então aqui no caso o tipo do retorno é um number, é um number que vai retornar aqui um valor numérico da data. Legal? O return indica o valor retornado. O que vai ser retornado? É que está retornando alguma coisa, né? E temos também a opção da função sem retorno. Então, aqui o nome da função aqui embaixo é print hello e ela retorna um void, ou seja, ela não tem retorno, tá? Questão que já caiu em concurso. Então, void indica uma função sem retorno, ela não tem um return. Então, aqui no caso, ela só exibe no log a mensagem hello. Então, vindo para o nosso código, eu poderia, por exemplo, criar uma função function exibir nome, né? Exibir o nome completo. Exibir nome completo. Tá? Essa é uma função que vai retornar uma string, que é o nome completo. Então, essa função ela vai receber também dois parâmetros, o nome, que é uma string, e o sobrenome, que é uma string também. Então, aqui dentro eu preciso retornar, eu vou reduzir o tamanho dessa função, só para caber na tela, vou colocar nome completo. E ela vai retornar o nome, e vou concatenar aqui um espaço, uma string representando um espaço, só para não ficar colado. Então vou concatenar três strings, o nome, esse espaço e o sobrenome. Então, por exemplo, aqui eu posso chamar essa função, né, nome completo, e vou passar os parâmetros que ela espera receber. São dois parâmetros, né? Que são o que? Duas strings. Então eu tenho que indicar aqui, ó. Eu vou passar, por exemplo, meu primeiro nome e o meu último nome. Legal? Essa função vai receber aqui a primeira string aqui em nome e a segunda aqui sobrenome. E aí eu vou retornar uma concatenação dessas strings. Eu vou ter o seguinte resultado, ó, Arnaldo Júnior. A função concatenou os dois valores e retornou essa string para mim. Legal, pessoal? Então, observem que a função, ela concatenou as strings e retornou ela. Né? Então, retornou para quem? Para quem a chamou. Então, eu estou chamando ela aqui embaixo. Então, essas duas strings concatenadas vão ser retornadas como uma string e que está sendo passado como parâmetro aqui para o log, para exibir no log. Legal? Se eu não quisesse retornar nada, se eu quisesse já exibir no log diretamente aqui, ó, console.log, né, vamos imaginar que eu já quisesse exibir dentro da própria função, né? Então aqui essa função não ia retornar nada. Ela não tem algum return? Não. Então ela retorna um void. E aí é só chamar a função nome completo e passar os valores. Vou mudar aqui só para a gente verificar a ocorrência da mudança, tá? Então, estou chamando a função nome completo, estou passando duas strings. Essas strings vão ser concatenadas, exibidas aqui no log, mas vai exibir dentro da função, né? Não vai retornar nenhum valor. Legal?
Está aí o resultado, ó, Arnaldo Coelho. E aí já aproveitamos para resolver mais uma questão, a questão aqui de um outro TRT para técnico em TI, e ela diz o seguinte, ó, considere a função TypeScript abaixo, tá? Então a gente tem aqui pelas chaves, possivelmente uma assinatura, né, a definição de uma função, e ela exibe lá no log alguma string. Legal. E está chamando aqui a função, ó, qual que é o nome da função? Exibir. Então, aqui o nome da função vai ser exibir. Para definir que a função exibir não receberá nenhum parâmetro e não retornará nenhum valor, a lacuna 1 deverá ser preenchida corretamente com... Legal? Então, ó, não recebe nenhum parâmetro e não retorna nenhum valor. Ok, então, para definir a função, como é que faz? Function, o nome da função, exibir, né? Então, function, exibir, e dentro dos parênteses que a gente indica os parâmetros. Então, para indicar que não recebe nenhum parâmetro, é colocar o parênteses vazios. Então, function, exibir, né? Cadê? Aqui, né? Alternativa E, né? Function, exibir, parênteses vazios. E aí está falando que essa função também não retorna nenhum valor. Então, 2 pontos, void. Então, function, exibir, não recebe nenhum parâmetro. Os parâmetros vêm aqui no parênteses, né? Então, está vazio, não recebe nada. E retorna o quê? Então, 2 pontos, void, não retorna nada. Então, a alternativa aqui é a E. Nós temos a opção de trabalhar com parâmetros opcionais, né? Aquela questão que a gente viu aqui, lá no objeto, né? De, por exemplo, a gente poder ou não ter um valor sendo passado. Então, aqui, ó, no caso dessa função add, ela recebe 3 parâmetros, A, B e C. E no caso da função aqui do parâmetro C, que é um number, ele é opcional. Como é que eu vejo isso? Através da interrogação. Isso é um indicativo de um parâmetro opcional. Você pode também definir um valor padrão para os parâmetros. Aqui nesse caso, ó, eu tenho aqui o parâmetro exponent, que é um number, e eu já estou atribuindo de cara um valor para ele, um valor padrão, que é o 10. Em TypeScript a gente tem também o que a gente chama de união, tá? Que é o ou, pessoal, e pode ser representado através do or ou dessa barra, né? Conhecida no Linux aí como pipe, quando o valor pode ter mais de um tipo. Então aqui no caso, ó, nessa função eu tenho um parâmetro sendo passado, que é o code, né? Código. E qual vai ser o tipo desse parâmetro? Uma string ou um número. Então, o valor que vai ser passado como parâmetro para a função print status code pode ser uma string ou um number. Legal? Então, se você observar aí esse pipe, né, é um ou. Legal? E aqui, por exemplo, embaixo, ó, ele tá chamando a função e passando na primeira ocorrência um number e na segunda ocorrência uma string. O casting serve para sobrescrever o tipo de uma variável. Então, por mais que uma variável seja declarada com o tipo A, você consegue em outro momento converter essa variável para um tipo B. Aqui no caso eu tenho a variável x do tipo unknown, ou seja, desconhecido, recebendo aqui inicialmente hello, e depois lá no console eu estou convertendo essa variável para uma string, tá vendo aqui, ó? Então x as string. Então, se você observar a palavra as, você já vai saber que é um casting, a conversão do tipo do dado de uma variável. Legal? Ela pode ser declarada inicialmente como um tipo A e depois ser convertido para um tipo B. Então, usando o as é a primeira opção. Tem a segunda opção, que é você fazer o que está aqui, ó, console.log, e eu tenho a variável x aqui, e entre os símbolos de menor que e maior que, você coloca o tipo do dado. Então, aqui x está sendo convertido para uma string. Tá? A variável x está sendo convertida para uma string.
Questão da Sesgran-Rio de 2021 para o Banco do Brasil, o cargo aqui agente de TI. Tá? Ela traz aqui um código HTML. Então a gente pode ver que tem aqui acessando um script, né? Script.js. Temos um formulário. Dentro desse formulário a gente tem um input com ID, com classe, com valor já texto inicial e um botão, né? Um input do tipo submit para enviar. E aí ela pergunta assim, ó, considere também um arquivo TypeScript abaixo, que irá gerar o arquivo script.js no mesmo diretório. Ok, vamos ver o código. Ó, onload, ou seja, vai receber o evento e vai chamar uma função. Isso aqui é um arrow function, né? E quando o evento de load, né, quando ocorrer um carregamento na página, essa função vai ser disparada e vai ser passado para a função um objeto do tipo do evento, representando o tipo do evento, tá? Que é o que chama de event aqui, beleza. E lá dentro a gente tem uma constante texto que vai receber, está sendo feita aqui, ó, através do document.querySelector, uma busca aqui na nossa página HTML. Então, o querySelector nos permite utilizar seletores iguais àqueles que a gente usa no CSS. Então, aquilo que você faz lá no CSS para buscar os elementos, você pode colocar aqui dentro do querySelector. Como assim? Como é que eu faço para pegar uma classe em CSS? Ponto, o nome da classe. Como é que eu faço para pegar um elemento através do ID? É o joguinho da velha, né? O sustenido, o nome do ID, o valor do ID, ok? Então, o querySelector nos permite buscar um elemento dessa forma. E aí aqui está ocorrendo um casting, o casting. O tipo do valor que ele vai encontrar está sendo convertido para um HTML Input Element, né, para um tipo de... Eu já estou indicando aqui, através do TypeScript, que esse cara que vai ser retornado, que vai ser encontrado, vai ser um elemento input. Entenderam? Para resolver essa questão, na verdade, nem precisava saber disso, só precisa saber como é que funciona o querySelector, né? Ele quer saber aqui, que texto o programador tem que utilizar no lugar das interrogações para exibir o valor no campo HTML Input, do campo HTML Input no console. Né? Então, cadê essas interrogações? Estão aqui, né, no querySelector, beleza. Quer pegar o valor do input, quer pegar o elemento input lá no formulário. Ora, a gente pode pegar pelo ID ou pela classe, né? Então vamos ver aqui, a primeira opção, joguinho da velha, class input. Então tá pegando, ele tá indicando que tá buscando pelo ID, né? E tá referenciando o nome da classe, né? Se fosse aqui joguinho da velha ID texto, estaria correto, né? Mas não, tá errado. Aqui, joguinho da velha ID texto. Olha aqui, ID texto. Então tá certo. Opção B, né? Aí temos aqui, joguinho da velha texto. Texto é um atributo name, então também não funciona. ID, aqui, ponto ID texto. Ponto é para pegar classe. ID texto é o ID. E não, se fosse ponto class input, estaria correto. Mas não. Então essas duas últimas aqui estão erradas também, né? E essa também. Então só resta a B. Legal? Interessante saber aqui esse caching, né? Se por exemplo, essa questão estivesse perguntando para que serviria isso aqui, é para indicar que o elemento que vai ser retornado lá, aqui no caso é um input, é um elemento input. Então o TypeScript, por isso que o TypeScript é uma linguagem fortemente tipada, você está constantemente indicando os tipos das coisas, das variáveis, das funções, dos retornos das funções, dos parâmetros. Então, aquilo que você está buscando, o que vai ser retornado com isso? Então, você consegue aqui, por exemplo, através do casting, né, aqui através do S, indicando o tipo
do elemento que vai ser encontrado. Finalizando a nossa aula, a gente tem as classes, tá? Então, a sintaxe para definir uma classe é a mesma sintaxe, basicamente, do JavaScript, tá? Então, se você já sabe JavaScript, você já está aí a meio caminho de aprender TypeScript. Então, aqui, por exemplo, ó, tem uma classe chamada pessoa, que possui um valor, uma propriedade, um atributo nome privado, que é acessível só de dentro da própria classe, tá? Que é uma string. Então, nome é uma string. Eu tenho um método construtor, que é chamado na construção, né, na instanciação de um objeto a partir dessa classe. Então, toda vez que eu criar um objeto seguindo o molde, o modelo da classe, o método construtor vai ser chamado. E ele espera receber o quê? Uma string, que aqui no caso é o nome. E esse nome já é atribuído aqui, ó, ao atributo nome da classe, né? This.nome, ou seja, a variável nome dessa classe, o atributo nome dessa classe, pessoa. Então, esse atributo dessa classe recebe o valor que chegou como parâmetro na construção do objeto. E tem o método getNome, que retorna, olha aqui, ó, 2 pontos, string, retorna uma string, ó, return this.nome. Nome não é uma string, então ele retorna uma string. Então aqui eu tenho uma declaração de uma constante pessoa e estou instanciando um novo objeto a partir dessa classe. E estou passando o nome Jane, né? E estou exibindo aqui, estou pegando o nome dessa pessoa através do método getNome, que vai retornar justamente o atributo que foi passado na construção do objeto. Então aqui a new pessoa vai chamar o construtor e vai passar Jane. Esse valor vai chegar aqui, ó, no método constructor, vai ser colocado aqui em nome, né? E vai ser atribuído ao atributo da classe, que tá aqui, ó. E depois eu estou chamando o método getNome para retornar justamente o atributo nome da classe, né? Dessa classe. Legal? Então, semelhante à classe em JavaScript, só que você precisa indicar o tipo dos parâmetros, os tipos que vão ser retornados aí através dos métodos, né? Como diz o TypeScript, né? Por isso que a gente fala, né? É um script de tipo, tipado. Legal? Essa é a principal característica do TypeScript. Pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários. E bons estudos. Grande abraço, até mais.